Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna. E aqui vocês vão encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães entendemos, né? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos. Eu estou fazendo uma série e esse é o último vídeo da nossa sériezinha, onde eu falei sobre gestação, parto, puerpério e hoje nós vamos falar sobre amamentação para encerrar esse período aqui. Tá bom? É um assunto que eu gosto muito de falar, era algo que era muito inegociável para mim, até né, por entender, compreender a minha história e os impactos né, que a falta de amamentação tiveram sobre a minha vida. Então vamos lá falar, né, que a gente vive numa sociedade que não é centrada nas necessidades da criança. E sabendo disso, a gente pode já prever que é um cenário muito favorável a um desmame precoce. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações, um pouquinho da minha história e coisas que fizeram diferenças para mim, para salvar a minha amamentação. Eu tô chegando agora aos 2 anos e vencemos essa batalha. Estamos aqui firmes e fortes. Como eu comentei lá no início, eu não fui amamentada, né? E isso foi por uma série de erros médicos. Então, o médico prescreveu uma medicação para minha mãe, que não fazia bem para lactante, uma lactante não poderia tomar. E isso acabou acarretando a um desmame precoce. Ou seja, eu fui amamentada, acho que se foi 1 ou 2 semanas de vida, foi muito. Sendo que o indicado é que a gente amamente exclusivamente pelo menos 6 vezes. Isso causou um grande impacto, inclusive, na minha saúde física. Né, na minha baixa imunidade, entre outros tantos aspectos, porque a gente sabe que a amamentação ela vai para além da nutrição, né? Ela é também uma nutrição emocional desse bebê. E que eu não tive essa oportunidade por conta de erros médicos, né? Então, eu queria muito, 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 muito amamentar. É inegociável, era algo inegociável, mas para que eu conseguisse né, manter essa amamentação, eu precisei estar munida de informações atualizadas e de qualidade. Eu precisei estar munida de profissionais atualizados que também são pró-amamentação. Que não fazem parte dessa indústria pró-desmame precoce, pró-fórmula, enfim. Não estou julgando a fórmula. Eu sei que a fórmula é necessária em muitos casos. Porém, né, é realmente necessário? Esse médico tem uma estratégia para que essa fórmula seja um complemento mesmo e não haja um desmame precoce? Para que haja uma relactação dessa mãe? São perguntas que a gente pode se fazer para entender né, se realmente esse profissional está te dando um suporte adequado ou não. E aí vamos falar do início, né? A amamentação ela não é confortável. Ela dói muito. Eu mesma, nossa, tinha hora que a Luna vinha, mas eu, ai meu Deus, de novo, de tanta dor que eu sentia. Mas aí a gente pode procurar profissionais, né, consultoras de amamentação que vão nos ajudar nesse sentido da pega, para saber se a pega está correta, se essa criança tem a língua presa, fazer um laser mesmo. Hoje o laser veio para salvar essa cicatrização desses mamilos, né? Ajuda demais, fez muita diferença na minha amamentação e tudo isso vai tornando o processo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo para que a gente consiga dar continuidade. Entender também que para o bebê isso vai além da nutrição, como eu falei. Então a sucção ela é também importante para a própria regulação emocional dessa criança. Esse contato físico, esse olho, essa troca de olhares, né, esse olho no olho que a amamentação promove, também são importantes e essenciais para o desenvolvimento dessa criança. Mas, como eu falei também em alguns vídeos anteriores, a nossa sociedade a todo momento está tentando separar essa mãe e bebê. Principalmente quando dizem, esse bebê está fazendo seu peito de chupeta. Não digam isso para uma mãe, gente, só atrapalha e acabam desconectando essa mãe do que é natural dessa relação, dessa relação que ainda está muito fragilizada, sendo estabelecida. Então, isso praticamente é uma rede predadora que a gente deve ter muito cuidado com essas pessoas que acabam incentivando separar mãe e bebê.
E além disso, né, essa desconexão ela também nos deixa mais suscetíveis a irmos para o nosso racional. Indo para o meu racional, eu tendo a achar que eu devo controlar tudo, inclusive o ritmo biológico das nossas crias. Que, ai, tem que mamar de X em X horas, tem que mamar por tanto tempo. Eu mesma já caí nesse conto, tá? Inclusive, fui muito violenta com a aluna, por recomendação do pediatra, tem que mamar de pelo menos tanto em tantas horas, e ela tem que ficar 15 minutos em cada peito. Eu percebia, eu fazia, eu seguia a risca. Tinha até um caderninho para anotar essas horas. E aí, olha, gente, o controle que eu precisava ter, né? Enfim. E aí eu percebia que ela já estava saciada, que ela já estava relaxada, que era o suficiente, mas eu ficava, não, tem que mamar mais. Não deu 15 minutos. Mama de novo. Por algo totalmente descabido, né? E aí, com essas nossas ações, a gente vai também trilhando aí, formando algumas trilhas neurais perigosas na criança, desconectando ela daquele saber, porque ela sabe se tá com fome, se não tá, se tá satisfeita, se não tá. Mas, eu tô satisfeita, minha mãe tá me falando que eu não tô ainda, que eu tenho que mamar mais, então, né? Tudo ela vai achando que é comida mesmo, que é fome, vai se desconectando dela mesma. E a gente deixa de observar também, né, esse corpo tão sábio, que sabe muito bem o que ele precisa. Além, né, um outro perigo também que a gente cai é começar a pensar que o nosso leite não está sendo suficiente, porque então foi me informado, tem que mamar de 3 em 3 horas. Nossa, mas não deu nem 3 horas, 1 hora, esse neném já quer mamar de novo. Mais uma vez, a gente no racional tentando controlar um ritmo biológico. E o nosso leite, ele é sim o suficiente. Inclusive, ele é o alimento mais rico em nutrientes. Não tem fórmula nenhuma que vai chegar aos pés dessa tecnologia divina. Inclusive, uma informação muito legal sobre isso. O leite materno, além de ajudar na absorção do ferro, ele também, quando o bebê está doente, ele entra em contato com aquele seio, o corpo materno já vai percebendo qual que é aquele vírus, né, aquele patógeno. E se a mãe já tem anticorpos, né, já sofreu com isso, o leite vai começar a enviar esses anticorpos para o bebê. Olha que se isso não é feitiçaria, é tecnologia. Uma tecnologia maravilhosa, né? Uma bênção. E aí, quando a Luna, ela fez 3 meses de idade, voltando um pouquinho para minha história, ela começou a ganhar pouco peso. Isso é um outro aspecto importante da gente observar, né? Que o peso de forma isolada, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem que saber analisar todo o contexto. E o médico, muito preocupado só com esse fator, sem olhar todo o conjunto, quis me indicar a fórmula. E eu sabia, né, que essa indicação muito provavelmente poderia prejudicar a minha amamentação. Como eu falei lá no início, ele não me propôs nenhuma estratégia de relactação ou de usar somente como complemento, ou também me fez acreditar que aquilo era extremamente necessário. Né? Ele não nem chegou a olhar se a pega do bebê estava correta ou não, como que eu estava amamentando, se o bebê dava, não me questionou se o bebê dava sinais de saciedade, se tinha sinais de hidratação, como estava o desenvolvimento dela, que estava normal. Ela era uma criança alegre, se desenvolvendo normalmente, com sinais de saciedade e de hidratação, totalmente comum. Só ganhava o peso um pouquinho mais abaixo do meio da tabela. Então, é muito importante a gente fazer esses questionamentos, a gente entender muito bem para que a gente não caia numa indicação de forma deliberadamente. Do uso sem a necessidade real e sem estratégias para a gente conseguir manter essa amamentação. Bom, então, sempre duvidem dessas informações quando o médico chega e fala para você que seu leite está sendo fraco. Questionem mesmo. Apontem os outros indicadores, se munam de informações para que vocês possam também ter mais embasamento e lutar pela amamentação de vocês. Mais uma vez eu vou reforçar que eu estou falando aqui não é num lugar de julgamento para aquelas que não conseguiram, para aquelas que não conseguiram levar adiante, que não era prioridade, enfim, não é num lugar de julgamento, nem
de sobrecarga e de culpa, e sim para a gente entender como funciona todo esse processo, tá bom? E aqui eu tô falando realmente com aquelas pessoas que têm o desejo de amamentar e compreendem o quanto isso é importante para o bebê, não só na nutrição mais emocional. Então, poderia ficar citando aqui muitos benefícios, mas vamos falar de alguns, né? Melhora a imunidade, é o alimento mais rico em nutrientes, ajuda na absorção de ferro, promove regulação emocional, vínculo e conexão com a mãe, proximidade, etc, 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 né? Aí fica aqui algumas reflexões pra gente. Eu estou realmente entregue a atender as necessidades do meu bebê? Eu estou munida com informações de qualidade e profissionais atualizados? Eu consegui buscar apoio em pessoas que incentivam a minha amamentação e não numa rede predadora? Eu estou num lugar infantilizado, buscando atender as minhas necessidades no lugar das necessidades do meu bebê? Eu entendo isso como uma sobrecarga para mim? Por que eu entendo isso como uma sobrecarga? De onde vem o meu desconforto em amamentar, quando é o caso? Por que está sendo difícil para mim? O que isso pode me contar da minha própria história, né? Como eu posso fazer melhor para o meu bebê? Entre muitos outros questionamentos que nos ajudam a trazer clareza para esse período, tá bom? Comente aqui quais os principais desafios que vocês estão vivenciando ou vivenciaram nessa fase, né? Coloque também quais os mitos que vocês mais ouviram nesse período. Eu gosto muito de ler sobre isso e aprender com o relato de vocês, tá bom? Com esse episódio, a gente encerra essa pequena série e em breve nós iniciaremos outra falando sobre ritmos biológicos. Então, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo isso. Espero vocês na semana que vem. Até lá!